1, 2, 3, come on! Oi gente, tudo bem com vocês? Bom gente, no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês a história de Os Três Mosqueteiros de Alexandre Dumas. Tudo começou com D'Artagnan queria ser mosqueteiro e o pai dele era mosqueteiro. Ele escreveu ali uma cartinha pra D'Artagnan poder entrar como um mosqueteiro pro Senhor de Treville, tá? Aí ele ganhou um cavalo, sua mãe e seu pai, que disseram assim, ó, não vende esse cavalo. Por tudo que é mais sagrado desse mundo, não vende esse cavalo. Tava andando, não vou vender o cavalo, não. Tava andando, aí ele começou a zoar do cavalo dele. Porque o cavalo era baixinho, tinha uma cor estranha, e os pés de D'Artagnan chegavam, ó, arrastar no chão. Aí ele começou a zoar. Ah, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí o que D'Artagnan fez? Ele entrou em confronto. Vamos lá, vamos lá. Ele foi nocauteado. Aí ele acordou assim. O que tá acontecendo? O que? Aquele cara pegou a minha carta? Como assim? Seguiu. Aí o que ele fez? Ele fez a única coisa que ele não podia: prender o cavalo. Ele seguiu a viagem a pé. E aí quando ele chegou, ele esbarrou com cada um dos mosqueteiros. E cada um deles fez assim, disseram pra ele entrar em duelo. Aí depois ele foi até o Senhor de Treville e explicou que ele havia perdido a sua apresentação. Tá, aí depois ele foi pro duelo com o primeiro. Ele disse, eu trouxe dois padrinhos pro duelo. Ele disse, não trouxe nenhum porque não conheço ninguém aqui. Tá. Aí depois eles viram, porque assim, era Athos, que os três mosqueteiros são Athos, Porthos e Aramis. Aí era Athos e ele havia trazido quem? Porthos e Aramis. Mas, não, é muita injustiça, né? Porque aí vai lutar 3 vezes seguidas. Não dá. Aí chegaram os inimigos, eles estavam lutando. Aí eles ganharam, eles elogiaram a performance de D'Artagnan. Aí depois D'Artagnan não sabia onde morar. O senhor Bonacieux, ele disse que, eu posso te dar um pouquinho da estalagem, posso ficar um pouquinho na minha casa. Aí tá, só que aí o senhor Bonacieux, ele foi preso junto com Athos, porque o pessoal que Athos era D'Artagnan. Tá, e D'Artagnan chegou na casa e viu a mulher de Bonacieux, que era a senhora Constance Bonacieux, e ele se apaixonou. Aí depois ele seguiu ela até um castelo. E no castelo a senhora Bonacieux entrou e ela foi falar com a Ana da Áustria, só que nesse meio tempinho a Ana da Áustria tava falando com o duque e os dois se apaixonavam, só que eles não podiam ficar junto porque a Ana da Áustria, que era a rainha, elas tinham que ficar com o cardeal. Eu não gostava do cardeal, também tinha que ser assim. Aí depois ela disse, não dá, vai embora, vá para Londres, que será mais fácil para mim, e leve consigo esse broche de 12 agulhas. Tá, ele levou e foi embora, só que nessa mesma hora ela recebeu uma carta do cardeal escrita: minha querida rainha Ana da Áustria, peço-lhe por favor que utilize o broche com as 12 agulhas. Que aí Constância entrou e disse, eu posso ir buscar o broche, né? Porque o meu marido, eu acho ele uma pessoa muito confiante, dá. Só que, por que o cardeal pediu isso? Porque D'Artagnan havia dito pro Senhor de Treville que aconteceu com Athos, que ele disse por favor, só o senhor Athos. Nessa mesma reunião que ele falou pra esse cara, tinha uma mulher que disse assim, peça para Ana da Áustria, sua mulher, falou assim pro cardeal, pra ela usar o broche com 12 agulhetas. Por quê? Então, ela chegou em casa, a Bonacieux, e disse, vai dar tudo certo, vou falar com meu marido, só que não, porque nesse meio tempo, o cardeal está falando com o marido dela, e disse assim, olha, desculpa, foi um mal entendido, te prendi por mal entendido, então lhe darei 300 pilhas pra você ser os meus ouvidos. Ele foi pra casa, ela quase revelou o plano e ele começou a falar. Mas aí o que aconteceu? Aí ele foi correndo pra contar pro cardeal o que havia acontecido. Aí ela começou a dizer, seu... Aí chegou D'Artagnan e disse, senhora, eu escutei tudo, tá? Se quiser eu posso ir contigo, eu conheço uns caras que vão me ajudar. Aí leve consigo 75 pilhas, tá? Levou, aí eles se esconderam porque estavam ouvindo a voz do cardeal e do senhor Bonacieux chegando
Então eles se esconderam dentro do quarto de D'Artagnan, porque pra quem não se lembra ele tá morando. D'Artagnan, ele convidou Athos, Porthos e Aramis, que são os três mosqueteiros, pra ir junto. E todo mundo assim. Aí depois eles foram, só cada um ficou preso em um local. Depois eu vou explicar mais detalhadamente isso. Tá, aí ficou cada um preso em um local. Aí D'Artagnan seguiu a viagem, né? Aí depois ele chegou e falou pro Duque: olha, a gente precisa do broche com 12 agulhetas, porque a rainha precisa usar. Aí, tá. Ixi, meu Deus, só tem 10 agulhetas. Cadê as outras duas? Ah, sei lá. Eu acho que a pessoa pegou, porque ela chegou próxima de mim no dia que eu usei esse broche, então ela deve ter pego, né? Aí eu vou mandar fazer mais 2 agulhetas pra ninguém estranhar, né? Aí mandaram fazer, aí D'Artagnan descansou. Aí depois ele ganhou de presente 4 cavalos, um pra ele, um pra Athos, um pra Aramis e um para Porthos. Aí D'Artagnan chegou em 12 horas na França. Quando ele chegou, deu o broche pra rainha e ela usou, em troca ela deu um anel e passou todos despercebidos. D'Artagnan, ele foi, depois de 15 dias, buscar cada um, porque, se não se lembram, cada um tava preso. Porthos foi o primeiro a ficar preso em locais, ficou preso em Chantilly, um provável bêbado lutando contra ele, que na realidade queria lutar contra D'Artagnan. Aí depois, quando Porthos perdeu, ele disse: ah, qual é o teu nome? Assim, com a espada no pescoço. Porthos. Ah, não, desculpa, eu não teria não entendido. Eu queria mesmo matar D'Artagnan. Tá, certo, tudo bem. Aí Porthos, ele ficou na estalagem, só que ele apostou em um jogo de dados, o cavalo e o dinheiro dele. Aí ele ficou sem dinheiro pra pagar o negócio, ficou ali descansando e ele começou a mandar cartas pra amante dele, que tinha 50 anos, né, que chamava a senhora de Coquenard, sei lá. E aí ele tava confiando nela, mas ela não respondia, não dava nada. Mas ele disse: ó, eu confio nela. Tá, aí depois chegou D'Artagnan, depois de ter explicado tudo isso, o cara da coisinha explicou isso, e aí ele foi até Porthos, e aí ele disse: o cara da estalagem não te falou nada? E, não, eu só decidi vir aqui. Aí Porthos ficou na cabeça: ui, que bom, porque ele não gosta de perder, né? Ele contou isso do jeito dele. Depois D'Artagnan, ele falou sobre os cavalos, deu um cavalo pra ele, ele contou sobre como é que foi o negócio pra entregar o broche pra rainha, e deu tudo certo. Ele me falou o que aconteceu depois que eles deixaram Porthos ali, tá? Aí depois de ter entregado o cavalo a Porthos, ele foi, aí ele marcou um encontro pra eles voltarem. Aí depois ele foi até Aramis, ela chegou e bateu para: você conhece Aramis? Claro, conheço, mas ele está ocupado agora, está com alguma mulher? Aramis, uma mulher? Então o que tá acontecendo? Ele tá fazendo coisa pra virar padre. E ele: padre? Ele tava entrando, ele conseguiu fazer com que Aramis voltasse a ser mosqueteiro, que não foi bom pro empregado, porque ele sempre sonhou em ser empregado de um padre e essas coisas. Só que aí ele faz Aramis desistir, porque ele pega a carta porque pra quem não sabia, Aramis também tem uma paixão. Ele pega a carta da paixão dele e ameaça: já que você é padre, não vai querer saber de quem é mesmo? Não é daquela garota que tu gosta? Aí, não, mas como tu vai virar padre, acho que se eu jogar no fogo não vai fazer diferença. Aí, não, me dá essa carta aqui. Ela me ama. Eu achava que ela não me amava, mas ela me ama, D'Artagnan. Olha só o que ela disse. Ai, eu desisto de tudo isso. Eu desisto de ser padre. Pode falar pros padres que eu desisto de tudo. Voltarei a ser mosqueteiro. Aí depois D'Artagnan contou tudo o que aconteceu, igual pra Porthos, deu, capatá, marcou um encontro e foi até Athos. Aí com Athos ele era o que mais se preocupava, porque Athos era uma pessoa muito legal, era da realeza, ainda por cima ele tava lutando quando deixaram ele ali. Aí depois ele foi falar com o cara ali e disse: Athos foi preso, sabe? Aquele carinha. Sei. Não, ele não foi preso, mas ele se autoprendeu. O quê? Ele se autoprendeu, prendeu aqui mesmo, junto dos negócios. Ele tá preso há tantos dias. Mas ele não tem comida, não? Não, ele come pão e água. Só pão e água? Agora que eu me dei conta, ali ele está preso bem onde tem os meus vinhos. Ele deve ter comido meio terço daqueles meus vinhos. Ai, meu Deus, vai me dar uma enorme falência. Aí depois eles foram abrir, aí, deu tudo certo.
Só que o cara havia tomado 150 vinhos ali de dentro. Atos estava bêbado, bebedaço. Aí o outro cara, que era o... ainda por cima, o empregado estava preso junto e ele tomou todo o óleo de oliva. Mais ou menos meio barril. Depois, D'Artagnan estava falando com Atos e ele falou um plano que ele bolou. Que era assim, ó, pra ele tirar mais informação, ele ia fingir que gosta da Milady, que é uma mulher lá, pra tirar informações. Ele disse, ixi, D'Artagnan, primeira constância agora é Milady, não confio em mulheres. Ele, porque tem um amigo meu, amigo não, né, na realidade é Atos mesmo. Tá. Ele é rei, pra quem não sabe. Aí ele se apaixonou por uma garota, ele tinha 25 anos, se apaixonou por uma de 16, eu acho, 17 por aí. Aí ele ficou com ela, só que ele descobriu que ela tinha flor de lis, e isso é uma flor de ladrões, sabe? Aí ela tava tentando sumir com a fortuna dele. Só que aí não deu certo, porque ele descobriu e mandou enforcá-la, só que na realidade ela não foi enforcada. Outro spoiler. Nossa, parabéns. Ele deu o cavalo, explicou tudo igual nos outros. Tá, aí eles foram dormir. Quando D'Artagnan acordou, meu Deus, cada coisa que aconteceu. Ele descobriu que Atos tinha um cara dizendo, mas cavalo bonito, quer que eu compre? E aí, não, vamos apostar nos dados. Resultado, ele perdeu os 2 cavalos dele de D'Artagnan. E D'Artagnan ficou, o quê? Aí ele disse, tudo bem, não pode ir na coisa dos empregados mesmo. Eles disseram, da onde 2 mosqueteiros vão ir nessa coisa? Vai ficar ridículo. Aí os outros 2 mosqueteiros vão ir como? Vão ir naqueles cavalos formosos e a gente cavalos comiambado. Eles foram encontrar Aramis, também havia perdido o cavalo. Tá. Sim. Foram encontrar Portos. Ai meu Deus, ele não tinha dinheiro pra pagar, então ele deu o cavalo pro dono da salão. Tá, aí eles voltaram e aí eles descobriram que ia ter uma guerra e eles tinham 15 dias para se preparar. Atos disse que não precisava das coisas. Aí o Portos, ele contou de novo com a amante dele, que deu tudo esculhambado. Aí depois, o que tava fazendo o D'Artagnan? Ele não tava tentando conseguir nada, ele na realidade só tava lá com a Milady pra conseguir os planos, sabe? Então ele foi na casa da Milady. Aí ele viu que a empregada dela, Kate, gostava dele. Ele tava falando com ela e ela mostrou uma carta que a Milady havia mandado pro conde. E aí ele aproveitou, né? Porque a carta estava escrito que queria ter um encontro íntimo. Então ele fez uma carta dizendo que era o conde que aceitava. Tá? Aí depois ele ouviu ela falando que odeia ele, o D'Artagnan, né? A Milady falando que odeia o D'Artagnan. E ele foi pro encontro. Aí apagaram as luzes, ela deu um anel mostrando a prova de amor dela, o quanto ela amava ele, e falou um monte de coisa que odiava o D'Artagnan. Aí depois ele saiu de madrugada bem fininho, foi até Athos e mostrou ali o anel. Ele disse que era um anel da família dele, que era passar de geração para geração. Tá, aí depois a Milady, depois ele mandou uma carta pra Milady, fingindo ser o conde, dizendo que não queria mais se encontrar com ela, porque havia acontecido vários contratempos, e ela ficou louca de raiva, então ela pediu pra Kate chamar o D'Artagnan. Ele foi recebido super bem, ele jantou lá, e ela começou a inventar um monte de historinha pra ele aceitar matar o conde. E aí depois ela disse, mas o que você quer em troca? Aí ele disse, vocês sabem. Aí os 2 foram pro quarto, apagaram as luzes, passaram a noite juntos. E quando amanheceu, o D'Artagnan perguntou, você realmente me ama? Ela disse, sim, claro. Eu sei que você se encontrou com um conde na quinta-feira passada, nesse mesmo quarto. Não, claro que não. Eu sei. E se eu te dissesse que o D'Artagnan de agora é o mesmo conde que estava na quinta-feira passada? E ela enlouqueceu. E ele segurou ela pela camisola, que rasgou na parte do ombro, mostrando a flor de lis. Aí depois ela tentou matar ele, porque ele sabia do segredo dela, só que ele conseguiu fugir e fechar a porta, trancar a porta do quarto, e ele entrou pro quarto da Kate. E ele queria ir embora, só que ele tava sem roupa, então a Kate emprestou as roupas dela e eles uma coisa pra tapar o bigode, uma coisa pra tapar o cabelo. E essas coisas, ele saiu, todo mundo começou a rir dele, mas ele não tava preocupado com nada, até esqueceu que tava vestido de menina.
Aí depois ele entrou na casa de Athos e aí o empregado disse: o que você quer aqui? Ele tirou o chapéu e o coisinha que tapava o bigode. Ai, socorro! Invasores! Athos, vem cá já! Só que, não, calma, sou eu, D'Artagnan. Oh, senhor D'Artagnan, mil desculpas. Tá, e chegou Athos e começou a rir dele. E aí depois o D'Artagnan contou tudo e Athos começou a pensar que aquela mulher era a mesma da história dele. Tá, aí depois o D'Artagnan ele recebeu 2 cartas. Uma que parecia ser de Constance, que era pra ir pra uma rua e prestar muita atenção nas carruagens, porque uma delas poderia estar Constance, e aí ele foi e viu Constance. Talvez, né, porque ele não conseguiu ver direito, mas parecia Constance. Aí depois ele foi pra segunda carta, que é a casa do cardeal, ele foi até lá, e o cardeal perguntou pra ele se ele não queria fazer parte do time dele, mas ele recusou, mas disse, talvez quando passar a guerra, talvez dê. Tá, aí depois que já tinham tudo pronto, os 3 mosqueteiros e D'Artagnan foram para a guerra, só que aí lá o D'Artagnan ele tá passeando pelo campo e foi atacado pelos inimigos. Então ele decidiu nunca mais passear. Mas aí pediram para fazer uma missão de reconhecimento. E D'Artagnan disse, eu quero ir, pode ser legal, né? Ele se voluntariou e ele, junto de 4 inimigos, foram. Resultado, D'Artagnan acabou ganhando porque os inimigos entraram depois em confronto. E um deles falou, desculpa, eu não queria te machucar, que uma dama chamada Milady mandou uma carta. E aí o D'Artagnan ele foi ler a carta e estava dizendo que Constance havia escapado. E ele ficou trifeliz, só que ele também achou uma outra carta, que era do Anjou, provável amigo dos 3 mosqueteiros, que mandou 12 taças de vinho envenenar. Foi abrir os vinhos com os amigos mosqueteiros, não os 3 mosqueteiros. Na realidade, os 3 mosqueteiros e todo mundo que tava lá. E a primeira a tomar foi uma pessoa que tava doente e acabou morrendo porque o vinho estava envenenado. Tá, aí depois aconteceu o seguinte. Quando o D'Artagnan tava em seu período de trabalho, digamos assim, ronda, assim, essas coisas, os 3 mosqueteiros, eles foram para uma taberna e lá apareceu o cardeal. Aí eles estavam conversando, aí o cardeal decidiu subir para um cômodo, enquanto Porthos e Aramis jogavam cartas, e Athos não sabia o que fazer e começou a perambular. Mas ele ouviu uma coisa vindo do canto da chaminé e foi até lá ouvir. E o que era? Nada mais, nada menos que o cardeal conversando com a Milady. Ele foi ouvir a conversa e depois chamou os outros para virem. E o que era essa conversa? Era um plano, porque eles não queriam essa guerra, sabe? Então, o plano era pra Milady pegar um barco e ir até a casa do Duque e fazer ele terminar com a guerra ameaçando a rainha Ana da Áustria. O Athos, ele foi falar com o cunhado dela pra falar o plano, o cunhado da Milady, ele foi falar o plano pra ele impedir tudo isso, enquanto os dois outros ficaram falando uma coisa que eles combinaram, que Athos teve um contratempo e essas coisas e não pôde. Aí Athos falou com um cara que falou com o Duque, e aí depois disso ele foi até a Milady e ela ficou com muito medo, sabe? Por quê? Porque ele era o primeiro marido dela e ela achava que ele havia morrido e ele achava que ela havia morrido. Então ela havia peço uma carta pro cardeal pra, se ela por acaso for presa, ela ter aquela carta pra mostrar, pra ela não ser punida. Só que ele disse, me dá essa carta. Só que ela deu porque ela tava com medo. E depois ela partiu pra um barco. Depois que ela partiu, ela foi pra um barco, que foi pra outro barco, que foi pra casa do cunhado dela. E aí ele fez ela de prisioneira. E quem vigiava ela era o Felton, que era um policial ali, um guarda, que ele ficou vigiando ela, mas ela conseguiu amolecer ele contando histórias, assim, pra fingir que ela era uma santa, coitada, e ele ajudou ela a escapar. Aí quando ele ajudou ela a escapar, ela foi para um navio e ele foi matar o Duque, que é o que gosta da rainha Ana da Áustria.
porque ela contou uma história de que o Duque abusava com ela. Aí ele foi lá matar e depois que ele matou, perdido, porque bem na frente dele estava o cunhado da Milady, que viu ele fugindo de ter matado, né, com as mãos cheias de sangue. Ele olhou pra Veresiana, que dava pra ver o barco que a Milady estava partindo. Aí depois ele acompanhou o olhar de Felton e disse: meu Deus, aí só aí que ele tocou no que ele caiu. A Milady, ela escapou, ela foi até o convento onde estava a senhora Bonacieux e ela virou amiga íntima dela. Aí depois ela chamou o conde de Rochefort, que é o escudeiro do cardeal de Richelieu. E esse é o mesmo que havia duelado com D'Artagnan. Aí ela foi chamar ele e ela combinou um local dele se encontrarem pra ela levar a Constance pra ela ser presa, morta, não lembro ao certo. Tá, mas aí os três mosqueteiros e D'Artagnan sabiam o paradeiro de Constance porque aquela menina que Aramis gostava contou pra ele e ele contou pros amigos. E eles estavam partindo, mas bem na hora, quando o conde estava saindo, cavalgando, ele havia guardado o mapa do local combinado no chapéu, mas aí o mapa caiu e parou nas mãos dos mosqueteiros. Aí eles foram até o local. Aí quando chegaram, a Milady havia visto eles, ela viu, então ela deu uma bebida pra senhora Bonacieux, pra Constance, envenenada. Aí ela tomou e quando eles chegaram ela havia morrido. Ela já estava quase morrendo e bem na hora chegou o cunhado dela e disse: ah, mais uma vítima. Mas eles se lembraram do mapa que haviam achado e foram pro local destinado. Aí eles cercaram. Só que antes de ir pro local destinado, ela se decidiu passar na casa de um amigo, de um cara, que logo vocês já vão entender quem é. E aí eles cercaram a Milady, colocaram ela sentada em uma cadeira cercada. Aí depois estavam falando com ela e chegou esse cara e ela começou a tremer de medo, falar 1000 desculpas. Por quê? Porque a Milady, ela tinha um namorado quando ela era mais jovem e os dois faziam vários roubos. Até que em uma vez ela seduziu esse mesmo cara que Athos convidara. E quando ela seduziu, ele foi pra prisão por ter ajudado ela a escapar e foi marcado com a flor de lis. E esse cara, que era o namorado da Milady, ele era o irmão dele, sabe? E aí eles foram pra uma cidade onde o rei, que é o Athos, se apaixonou por ela. Esse cara que Athos levou, ele saiu da prisão e entrou em mais uma por causa do irmão dele. Ele entrou em prisão por causa do irmão dele e aí depois que o irmão dele ficou sabendo que a Milady estava com o rei, ele ficou muito triste e ele decidiu ir pra prisão no lugar dele, se enforcou e se matou. Então aí o cara decidiu marcar ela com a flor de lis, porque pela mesma flor de lis que ele foi marcado por causa dela. Aí ela ficou com muito medo e todo mundo ali conversou. O cunhado, Athos, esse cara, eles conversaram pra ver qual ia ser a pena dela e todo mundo decidiu pena de morte. Então ela foi morta na beira de um lago que decapitaram ela e aí jogaram o corpo com a cabeça em um saco dentro da água que afundou. Aí depois o D'Artagnan, ele recebe uma carta do cardeal e ele vai até o cardeal e diz: se é da morte da Milady, me desculpas, mas é que aconteceu tais coisas e a gente fez isso. Ele: nem sabia disso, mas eu não vim aqui pra falar contigo sobre esse assunto. Ele pegou um papel, escreveu uma coisa e disse: pode entregar pra quem tu quiser. E o que era isso? Era uma carta de aprovação para o chefe, digamos assim, dos mosqueteiros, sabe? Aí ele foi primeiro pra Athos, que disse: não, desculpa, quem merece é tu, todo mundo sabe disso. Ele foi até Porthos e disse: desculpa, mas a minha amante está viúva e eu tô aproveitando isso, pode guardar pra depois. Aí ele foi até Aramis e disse: dessa vez eu vou virar padre de verdade. Aí D'Artagnan voltou para Athos e disse: todo mundo sabe que tu é a única pessoa que merece. E é isso, gente, espero muito que vocês tenham gostado. Meu beijo para todos vocês. Tchau, até o próximo vídeo. Fui!